texto que nós lemos é um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras. Tem um pastor da minha cidade que eu vi ele pregar 3 vezes sobre o cego de Jericó. Um texto clássico das Escrituras, de uma suma relevância espiritual para as nossas vidas, até porque ele está nos 3 evangelhos sinóticos. Eu tenho comigo assim que tudo que aparece diversas vezes nas Escrituras é porque é de mais suma importância, não que as outras coisas são menos importantes, mas os grandes feitos de Jesus, que todos os evangelistas tiveram a preocupação de repetir as histórias, os ensinamentos, é porque Deus, na sua providência, Ele não quer que nós não esqueçamos. E normalmente quando ouvimos sermões sobre a história do cego de Jericó, as pessoas analisam minimamente cada detalhe de como aconteceu tudo e vai extraindo princípios, lições e fazendo aplicações em cima do texto. Mas o olhar que eu quero, junto com a igreja, deitar sobre essa história é um olhar mais, que eu chamo de um olhar macroscópico. É um olhar que depende de um todo, do que vem sendo dito antes. As outras sessões, os outros capítulos, os capítulos antecedentes, porque as Escrituras originariamente ela não foi dividida por capítulos, versículos, sessões, com títulos, subtítulos. Foi tudo escrito corridamente. Então, posteriormente, dividiram as Escrituras do jeito que nós a conhecemos para a nossa facilidade, para um melhor entendimento, às vezes, para localizarmos melhor os textos. Mas acaba que, às vezes, nós perdemos a visão do todo das Escrituras e lemos os trechos das Escrituras e achamos que aquilo ali não tem ligação nenhuma com o que foi escrito antes e depois, e aí a gente deixa de captar verdades, a gente deixa de perceber detalhes por conta dessas divisões. Então, o que eu quero fazer é uma coisa um pouco diferente, que são digressões, idas, vindas, fazendo conexões com as sessões anteriores e posteriores, porque eu vejo no cego de Jericó, Bartimeu, uma chave hermenêutica para que seja compreendida coisas que Jesus vinha dizendo ao longo do seu trajeto para Jerusalém, para a Páscoa, quando ele se auto-entregaria para o sacrifício, o dia mais importante de toda a história do universo. E assim, costumo dizer que esse olhar que nós temos de analisar as Escrituras independente das outras partes das Escrituras, é como que o observador da floresta que analisa demais só uma árvore e perde a noção da floresta. Então é necessário que a gente recue um pouco e tenhamos uma visão mais totalitária, uma visão mais geral, uma visão também mais introdutória, e deixarmos o microscópio de lado e pegar um macroscópio. Vemos de forma mais ampla o que quem escreveu, inspirado por Deus, ele queria estabelecer conexões. Então, a primeira conexão
consigo perceber, analisando a história do cego de Jericó, Bartimeu, é estabelecido uma conexão, um paralelismo com o que aconteceu naquele diálogo memorável entre um jovem rico e Jesus, que se encontra aqui no mesmo capítulo 10. Jesus caminhando com os seus discípulos para Jerusalém, um jovem rico aborda Jesus, perguntando-lhe o que era necessário ele fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala dos mandamentos. E aquele jovem rico diz: Senhor, desde a minha mocidade eu cumpro todos esses mandamentos. Então Jesus vê ele com muita compaixão e diz: jovem, vende tudo que tens e distribua aos pobres. Aquele jovem rico, ele abaixa a cabeça, muito triste, vai embora. E Jesus diz para os seus discípulos que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Jesus ainda diz que todos aqueles, independente de rico ou não, todos que confiam em suas riquezas, não herdarão a vida eterna. Então, os discípulos, eles se veem incluídos, ele vê todos os humanos incluídos, porque a fraqueza do homem caído é essa: depender das riquezas, depender do seu braço, é depender do seu suor, é depender do seu dinheiro. E pergunta-lhe então: mas Senhor, então quem é que vai ser salvo? Quem pode ser salvo então? E aí Jesus responde: aos homens a questão da salvação é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus, ele estava dizendo ali que a salvação é um ato miraculoso de Deus. Jesus está dizendo ali que a salvação depende de Deus, a salvação que vem pela fé, que é um dom de Deus. Então, logo depois que ele tem esse diálogo com o jovem rico, ele passa pela cidade de Jericó. E aí é nessa cidade de Jericó que ele tem um encontro com o homem mais rico, muito possivelmente daquela cidade, um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, homem rico, homem próspero, mas que ele creu em Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Jesus foi à sua casa e, diante de tudo que ele aprendeu, diante de tudo que ele ouviu, ele se prostrou diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, metade de todos os meus bens está aí disponível para doar aos pobres. E tudo que eu fiz de desonesto nas minhas atividades, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Aí Jesus, na saída da cidade de Jericó, ele tem um encontro muito possivelmente com o que poderia ser o homem mais pobre daquela cidade. Olha a disparidade. O encontro de Jesus salvando o homem mais rico da cidade e Jesus salvando o homem mais pobre da cidade, Bartimeu. E Bartimeu, ele, quando vai até Jesus, ele pega a sua capa, muito possivelmente as moedas que depositavam para ele eram jogadas, lançadas em cima daquela capa. Muitos vão dizer que aquela capa ali era um alvará de liberação do Império Romano para poder mendigar, porque ele era cego. Mas não importa o que fosse essa capa, quando ele pega essa capa
e joga de lado, lança fora, crendo em Jesus, ele está expulsando, ele está expressando a não dependência no dinheiro, nas riquezas, é depositando a sua fé em Jesus. Então, em ambos os relatos, Jesus está trazendo lições pedagógicas para os discípulos, porque foi estabelecido um enigma na cabeça dos discípulos de como é que então os homens serão salvos. Então Jesus, ao entrar imediatamente àquele encontro com o jovem rico, ele salva o mais rico e o mais pobre, para fazer que os discípulos entendam. E aí isso, irmãos, vai ser um sinal da nossa profissão de fé como cristão. Não que deixa renunciar bens materiais seja um pré-requisito para que sejamos salvos, mas todo verdadeiro cristão, todos aqueles que realmente tiveram um encontro com o Senhor Jesus, ele renuncia a alguma coisa. Verdade, Deus. Todos aqueles que tiveram um encontro real com Cristo, todo verdadeiro cristão, todo homem verdadeiramente regenerado, ele deixa algo para trás. Ele não confia mais em suas riquezas, ele não confia mais nos seus valores. Não importa se ele é o mais rico, não importa se ele é o mais pobre. Uma grande lição que eu tiro dessa história é que agora nós temos no caminho o mais rico e o mais pobre, quem sabe talvez até abraçados, andando juntos, indo a Jerusalém para a Páscoa, celebrar a Páscoa com Cristo. Isso é Cristo que faz. Jesus aqui, ele está ensinando para os discípulos a universalidade do processo salvífico, que está estendida a todos. Mas a grande pergunta da noite é: como nós estamos, como comunidade, recebendo os mais pobres, os mais miseráveis e os mais ricos da sociedade? Porque ambos, quando foram ter um encontro com o Senhor Jesus, sofreram interceptação. O mendigo, porque era pobre, quem seguia Jesus, quem sabe talvez até os próprios discípulos, mandaram ele se calar. Você é indigno, aqui você não tem vez, você é desprezível, você é sem valor, você é malfedido, você é maltrapilho, você não tem lugar no nosso meio. E quando está lá dentro da cidade, no momento que Jesus ele vai tratar com o homem mais rico, as mesmas pessoas começam a murmurar: mas esse daí é o homem pecador, o homem mais rico da cidade. Será que nós também não somos assim? Será que de muitas outras formas nós como igreja, nós não afastamos os mais pobres, os mais miseráveis e os mais ricos, os mais corruptos da nossa comunidade, da nossa fé? Será que nós, com a nossa suntuosidade, nossa luxuosidade, com os nossos templos espalhados pelo Brasil, suntuosos, luxuosos, riquíssimos demais, os artistas gospels, com sua pompa e riqueza, aquele mais miserável da cidade, do nosso país, que nem sabe ler, que são mendigos, miseráveis, eles se acham confortáveis no nosso meio. Muitos deles, eles veem a igreja como um lugar incompatível. Lá é lugar de gente rica, lá é lugar de gente próspera. Olha como eles são, todos muito bem arrumados, todos muito bem de vida. E os muitos ricos e os corruptos constantemente
constantemente nós vemos até mesmo um cristão desejando a morte, amaldiçoando, só porque é muito rico e corrupto. Todos têm alma, todos necessitam de salvação, todos necessitam do Evangelho, todos necessitam ser alcançados pelo arrependimento, pela metanoia. Em nome de Jesus, vamos refletir sobre isso, irmãos. Glória a Deus. A segunda conexão que eu consegui estabelecer com esse texto foi quando Jesus, já lá no templo, em Jerusalém, uma das poucas vezes que Jesus entrou no templo, que ele ensinava as multidões naquela Páscoa, nas vésperas da sua morte, ele começa a ensinar e dizer: os doutores da lei, os escribas, eles falam que o Cristo é filho de Davi. Mas me diga uma coisa: Davi, inspirado pelo Espírito Santo, em um dos seus salmos, ele fala: o Senhor, ele se referindo ao Pai, disse ao meu Senhor. Esse Senhor agora é o Cristo, o Filho. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora, como é que eles dizem que o Cristo, ele é filho de Davi, e ao mesmo tempo Davi, ele fala que esse Cristo, que é filho dele, é Senhor dele? E aí as multidões ficaram maravilhadas. E aí Jesus, ele na verdade estava mostrando aos seus discípulos e a todos nós algo de natureza muito profunda. Aqueles homens, aqueles doutores, aqueles escribas, era um homem que estava constantemente em cima da lei, falando em nome de Deus, falando da lei, mas eles não conseguiam compreender essas coisas, eles não conseguiam crer nessas coisas. Mas um cego, um mendigo, miserável, à beira do caminho, ele consegue confessar que aquele Cristo era o filho de Davi. Ele conseguia crer. E aí Jesus, ele nos dá uma revelação muito profunda que é milagre de Deus. Não é com a razão, não é por muito ler, não é por ter esforço mental, não é pela tua capacidade, não é pela tua muita leitura, pelos teus cursos, seus diplomas, tuas teologias, tuas faculdades. A propósito, eu faço esse questionamento a mim mesmo, a todos nós: o que nós lemos, o que nós estudamos, o que nós racionalizamos, nos faz crer mais em Deus? Nos faz mais dependente de Deus? Nos faz glorificar mais ainda a Deus? Então, Jesus, ele faz esse quadro. Eles estudam tanto, mas são cegos. Eles que são cegos. O cego que estava lá na beira do caminho, o mendigo, tinha os olhos espirituais abertos para entender essas coisas. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas desprezíveis deste mundo, para poder revelar os seus grandes mistérios. Glória a Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Vamos depender cada vez mais do Santo Espírito de Deus. Vamos depender cada
último sermão que ministramos aqui, falamos sobre isso, Asaf, cheio de interrogações, cheio de questionamento, e ele querendo resolver os seus dilemas com a sua própria razão, até que ele vai ao Senhor no santuário, no templo, é que ele recebe a revelação de Deus. Porque se nós querermos compreendermos as verdades de Deus, as doutrinas de Deus, com a nossa razão, com o nosso intelecto, nós vamos nos arrasar. Porque por fé é dádiva divina. Esses discernimentos só para os espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O outro paralelo que eu consegui estabelecer com o estudo do cego de Jericó foi algo que aconteceu logo antes, na sessão bem anterior, no próprio capítulo 10, quando Jesus, depois daquele encontro com o rico, ele anuncia, foi um diálogo exclusivo com os discípulos, no que Jesus diz: importa que o Filho do Homem seja entregue aos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ele seja condenado à morte, e me entregarão nas mãos dos gentios. Eu serei humilhado, eu serei esbofeteado, eu serei esmagado, cuspirão em mim, me açoitarão, eu morrerei, mas eu ressuscitarei. Então, os discípulos começaram a se preocupar com a sua posição. Eles já haviam brigado muito entre eles para ser o melhor entre os discípulos. Eles discutiam muito entre eles quem era o melhor, o mais importante. E os dois primos de Jesus, dos 12 discípulos, Jesus tinha 2 primos. Eram os filhos de Zebedeus, que era o filho de Maria, tia de Jesus. Inclusive ela vai até Jesus nesse momento. Eles se sentiram da prerrogativa, uma vez que Jesus tinha prometido a eles que eles reinariam sobre 12 tronos para julgar as nações, sentados em 12 tronos. Então eles, muito possivelmente, imediatamente à esquerda e imediatamente à direita, quem vai se assentar lá é nós dois, somos primos dele, temos laços sanguíneos. Ele levou a gente lá no Monte da Transfiguração, então vamos levar a nossa mãe também para poder reforçar o pedido. Mestre, temos um pedido a te fazer. O que querem que nos faça? Permita-nos que nós nos assentemos uma à tua esquerda e uma à tua direita. Vocês não sabem o que pedem. Vocês estão cegos. Agora eu te pergunto: vocês estão aptos a beberem do meu cálice? Estamos, sim. Eles nem sabiam o que era o cálice. Eles estavam cegos, cheios de arrogância entre eles mesmos, cheios de disputa entre eles. Uma outra oportunidade, lá na Galileia, eles viam um caminho discutindo entre eles, e Jesus só calado. Aí Jesus, dentro de casa, pergunta aos seus discípulos: vocês estavam conversando sobre o que mesmo? Todos abaixaram a cabeça, constrangidos. As Escrituras diz que eles ficaram com vergonha, porque eles estavam discutindo entre eles quem era o maior entre eles. Eu sou maior porque eu que sou o tesoureiro. Não, eu sou o maior porque eu fui o primeiro a ser chamado. Eu sou o melhor porque eu sou parente dele. Eu sou o melhor porque naquele
naquele dia eu curei mais enfermo, eu expulsei mais demônio. Não, eu sou o melhor porque ele declarou que... Mas não era nada disso. Aí Jesus pega uma criança, põe no meio deles e diz que, está vendo essa criança? Se vós não recebesse uma criancinha dessa, com uma criança em meu nome, vocês não entenderam o que é o reino de Deus, vocês não entenderam o que é o Evangelho. Aquela criança ali representava tudo de mais fraco, ela representa tudo de mais fraco no ser humano, porque a criança, ela necessita de cuidado, malmente sabe falar, não tem nada a nos ensinar, não tem nada a nos oferecer em troca pelo que nós necessariamente temos que fazer por ela. Ela é desprovida de recursos financeiros. Então Jesus estabelece uma simbologia usando uma criança. Então aquele cego de Jericó representava aquela criança, um homem muito possivelmente sem instruções, sem recursos, um miserável. E aí Jesus ensina isso. E quando vai para a prática, eles negam isso, tudo que aprendeu, porque os olhos espirituais deles ainda estavam fechados. Então aquela experiência ali com o cego Bartimeu foi uma lição prática de tudo que Jesus tinha ensinado para eles. E aí, o pedido daqueles dois discípulos de Jesus era justamente o que Lúcifer, antes de ser Satanás, desejou no coração dele: ter um trono dele, em um lugar alto, em um lugar de destaque na congregação, como diz as Escrituras lá em Isaías 14 e Ezequiel 28. Ou seja, o que estava no coração dos discípulos eram sentimentos diabólicos. O homem, quando está cego espiritualmente, a mente dele tem os mesmos desejos de Satanás. Lúcifer, para se tornar Satanás, ele não precisou fazer nada. Ele não matou ninguém, ele não se prostituiu, ele não adulterou, ele só intentou secretamente no coração dele estabelecer o trono dele em um lugar alto, acima de todas as estrelas de Deus, ser como que semelhante ao Altíssimo, e de lá ele foi derrubado. Então, irmãos, Jesus, quando tem aquele encontro com o cego Bartimeu, ele pergunta a mesma coisa que ele tinha perguntado poucos momentos antes para o discípulo: o que queres que eu te faça? Que tenha misericórdia de mim, que eu veja, para poder eu te seguir pelo caminho. Os olhos deles estão abertos e vocês estão cegos, porque vocês estão desejando a mesma coisa que Satanás. Meu Deus. É o orgulho. O orgulho que ele se manifesta em nós. Não ter, não ser, não saber mais que os outros. Em querer destaque, em querer supremacia. Tem muitos que chegam a trazer isso para a face quando te vejo no olhar, na arrogância, no estufado peito. Muitos têm isso no segredo do seu íntimo, lá no seu coração. Tudo que faz é para a sua própria honra, tudo que faz é para obter elogios, aplausos. Infelizmente, tudo isso vem para dentro do reino de Deus. Tudo
disputa, um melhor que o outro, um querendo a posição do outro, dividindo as igrejas. Isso é um processo de apostasia. Isso é diabólico. Aí, eu estava analisando a vida de Gideão. Gideão, um grande herói, um herói da fé. Aqui no Brasil tem um encontro, um congresso, os Gideões, trazendo as virtudes de Gideão. Seja como um Gideão. Mas nos esquecemos de ver o fim das coisas. Aquele homem extremamente usado por Deus, aquele homem que recebeu revelações de Deus, aquele homem que recebeu missões específicas de Deus, aquele homem que foi cheio do Espírito de Deus e fez o povo de Deus vitorioso. Agora que a missão dele acabou, tudo que tinha que ser feito como meta estabelecida por Deus acabou. Toda a nação de Israel se reúne em torno dele e diz: Gideão, seja governador sobre nós. E Gideão repousa o posto e faz um outro pedido. Ele tinha muita moral, tinha muito prestígio, todos queriam que ele fosse o governador da nação. Ele estende uma capa no chão, que nem o céu Bartimeu, e pede que todos eles descem das argolas dos midianitas, fruto do despojo. Ele também não revela o que é que ele queria com aquilo. Ele funde todo aquele ouro, em torno de 25 quilos mais ou menos, e faz uma capa, uma estola sacerdotal, e se autodenomina um sacerdote. Eu sou agora o porta-voz de Deus. Eu quero que toda a nação agora venha à minha cidade para adorar a Deus, fazer memória dos meus grandes feitos. E ele puxa toda a nação num processo de idolatria que durou 40 anos, contaminou toda aquela história, todo aquele povo, levou todo aquele povo para um processo de apostasia, só porque ele queria ser líder espiritual. Ele queria o posto de superioridade espiritual daquela nação. Então vocês veem como o homem de Deus, ele começa tão bem na carreira dele como cristão, é usado poderosamente por Deus, mas facilmente o diabo consegue cegar os olhos dele, e ele entra num processo de apostasia, de ruína espiritual por conta do orgulho. O cristão, ele deixa a prostituição, deixa a mentira, deixa o roubo, deixa os pecados tudo externo, deixa tudo, fica visivelmente. O homem santo se consagra, vai orar, fica lá 5 horas, 6 horas, 40 dias de jejum. Aí Satanás começa a vir para o ouvido dele e bota no orgulho, no coração dele, começa a se orgulhar. Você é mais crente que todos, você é mais espiritual que todos, você ora mais que todos, você prega mais que todos, você profetiza mais que todos, você começa a se comparar a todos, você começa a ser um homem altamente crítico. Tudo está ruim, ninguém sabe fazer nada, você é melhor em tudo, você já está cego, Satanás já dominou teu coração, você está que nem o Simão Mágico. Simão Mágico creu, professou Jesus, se batizou, achava aquilo tudo muito bonito, interessante, seguiu os apóstolos, desejava tudo aquilo, mas ele queria para a vaidade dele, ele queria os dons de Deus para a promoção dele.
os apóstolos dizem: você é um homem justo, você é um homem cheio de maus pensamentos, você é um homem invejoso, orgulhoso, Satanás está dominando o teu coração. E era assim que os discípulos se encontravam. E dessa forma que Saul se arruinou, desejando o posto de sacerdote, exercer a função de sacerdote. O grande rei Uzias, da visão de Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, um reinado próspero de 52 anos, um dos poucos reis que alcançou o testemunho de que agradar a Deus. O homem prosperou em tudo que fez, venceu todas as batalhas, construiu palácios, fez um grande império. E agora ele vai ao templo e diz: agora eu vou queimar incenso também. Agora eu quero ser sacerdote também. Agora eu quero ser líder espiritual da nação também. Não estou contente de ser, não sou um bom governante. Eu sou muito talentoso no que faço. As minhas atividades seculares é tudo próspera. Eu sei fazer de tudo. Então esses negócios todos que são feitos aí da igreja, se eu estiver aí na frente também, no lugar do pastor, eu vou fazer com êxito. Eu vou fazer melhor que todos eles. É assim mesmo. Esse é orgulho. Ele entra no templo, o sumo sacerdote, mais 80 sacerdotes, tenta convencer ele de todas as formas: não faça isso, é loucura. E ele foi ferido de uma lepra e viveu o resto de todos os anos de sua vida apartado, distante de todos, vida reclusa. Era um rei só de nome. Quem reinava em tudo lá era Jorão. Ele só tinha o título de rei. É igual muitos cristãos, só tem o título de cristão. Está todo ferido de lepra, todo ferido de orgulho por dentro, cheio de desejos pecaminosos por dentro, querendo poder, querendo ascensão, querendo o alto posto. E Jesus, quando ele escolhe, não que Jesus naquele momento que estava caminhando com o discípulo, ele pensou assim: eu vou chegar lá em Jericó, vou escolher o homem mais rico e vou escolher o homem mais pobre para poder ensinar eles. Não. Lá na eternidade oculta, secreta, na eternidade passada, Deus já tinha escolhido aquele dia, já estava tudo orquestrado por Deus, já estava tudo estabelecido no eterno decreto de Deus. E aí Jesus, ele mostra aos discípulos: aí, o que querem que vos faça? Vocês me pedem aquilo que Satanás desejava. E veja agora esse mendigo cego, sentado à margem do caminho. Agora me responda: quem é o verdadeiro cego? Aí nós vamos para a igreja de Laodiceia. Não era a igreja não, era o pastor. Você disse que tu é rico, tenho riqueza, nada me falta, pois pobre, cego, nu, miserável. As igrejas estão assim, irmãos. Jesus lá do lado de fora, batendo: arrependa-te do teu pecado. Foi o que Jesus disse para aquela igreja. O que Jesus disse foi que ele estava cego, porque estava confiando na sua riqueza. Então veja como nós muito facilmente somos enganados com o orgulho espiritual e com a confiança em nossas riquezas.
Aí, Jesus caminha para Jerusalém e sente fome. Sente fome e ele avista de longe uma figueira. E aquela figueira estava à beira do caminho. A mesma palavra que foi usada para descrever a condição do cego